Fala aí. Fala sobre a questão do salve geral lá em Manaus, né? As facções criminosas lá de Manaus, né? Talvez possa ter o Comando Vermelho por trás lá em Manaus. Se eu não me engano, Comando Vermelho, ele que manda lá em Manaus, né? Ou ele é uma dessas facções grandes aqui, né? Pro lado do sudeste e do sul. E ele tem muitos filiados lá em Manaus, né? Eu não sei ao certo direito o que aconteceu, mas dizem que um dos membros do Comando Vermelho, filiado lá de Manaus, provocou esse salve geral. Só que aqui eu vou falar uma visão que vai muito além do que a mídia fala, né? A mídia ela vai colocar a culpa dos membros das facções, né? Vai falar que a culpa é da facção, né? Que o salvo geral é o atentado terrorista. Só que a mesma mídia, ela não fala que o que cria esse salvo geral, como aconteceu em São Paulo com o PCC, o primeiro comando da capital, o que faz esse salvo geral são as atitudes do governo contra a população da periferia, né? Porque, querendo ou não, cara, quem protege a periferia, querendo ou não, é os caras das facções, né? São os membros das facções, né? PCC, Comando Vermelho, né? Os amigos dos amigos, a ADA, se eu não me engano, né? Ah, você está passando um pano na cabeça de traficante. Eu não estou passando pano na cabeça de traficante. Eu só estou falando uma realidade que condiz com a minha, né? Eu sou rico, né? Eu nasci numa região mais periférica. Então eu sei bem como que é essas coisas, né? E esse salve geral que aconteceu lá em Manaus, né? Na facção criminosa, né? Eu chamo de facção, porque criminoso é muito subjetivo, né? Quer dizer, se falar que a facção é criminosa, tem que falar que o político também é criminoso, né? Que muitos políticos estão filiados às facções, se você não sabe, né? O Congresso inteiro é criminoso, né? Até as forças armadas do Brasil são criminosas também, né? Aí você vê a mídia, né? Falando pro governo que tem que mandar a Força Nacional lá pra Manaus. Força Nacional em Manaus, né, velho? Esses caras tudo bando de comédia. Se eles quisessem resolver o problema das facções, já teria resolvido. Teria entrado nas favelas, nas periferias, com educação, com saúde, né? Com ensino, com cultura, com lazer, tá ligado? Se eles fizessem isso, não existia mais facção. Não existia, né? E pegar os verdadeiros líderes das facções. Nenhum deles mora no mundo. Nenhum deles, né? Nisso a mídia não fala, né? A mídia só foca no jovem da periferia, né? Que infelizmente foi pra esse caminho aí, né? E tá pegando... Tá com o fuzil na mão no morro, né? Na periferia, né? Ah, você tá passando pano na cabeça de traficante. Não tô passando pano na cabeça de traficante. Só tô falando a realidade, né? Que muitos vivem, cara. Tá ligado? Agora aquele que nasceu no condomínio, que nunca nasceu da favela, da periferia, não sabe de porra nenhuma. Tem moral pra falar de porra nenhuma, né? As facções, tipo o PCC, cara. O PCC de início, ele nasceu, cara, até com o intuito, até que podemos dizer, não era pra questão das drogas, do crime. O PCC, o primeiro comando da capital, ele nasceu para pacificar os presídios, né? E tentar blindar as periferias, as comunidades da violência policial, da violência do Estado. Porque, como eu disse no meu último vídeo aí, né, no meu vídeo passado aí, né, a polícia quando entra na favela, ela entra para bater em todo mundo. Ela não vai lá para fazer justiça. A polícia nunca foi a justiça e nunca será a justiça, né? Serve ao Estado, serve à classe média branca corrupta e a elite branca corrupta, né? Então acaba se criando grupos, milícias revolucionárias dentro das periferias. E numa dessas você tem o PCC, você tem o Comando Vermelho, né? Mas qual é o problema maior? O problema maior é o Estado. O Estado brasileiro ele é ausente das periferias. Muito provavelmente Manaus fica lá na Amazônia, uma região bem isolada do Brasil, né? A galera caga e anda para o que está acontecendo lá em Manaus, né? Aí entra as milícias, entram as facções, né? Olhando para onde o Estado não olha, né? Porque querendo ou não, né? Muitas facções, né? O PCC, o Comando Vermelho, principalmente o PCC das periferias de São Paulo, né? São eles que faziam certos trabalhos que era para o Estado fazer, né? Se o Estado quer acabar com o crime organizado, então vai lá pegar os verdadeiros criminosos, né? Aqueles de terno e gravata, que estão dentro do Congresso. Agora você vê a mídia de hipocrisia. Fala, Manaus está acabando, sabe? Esses marginais, tem que matar todo mundo, tem que botar as forças armadas para pegar eles.
Ai, ai, a mídia, ela sabe qual é o verdadeiro problema, né? Só que ela se faz de besta, né? Pro povo que é bem besta, por sinal. Entendeu? Ai, ai, cara. Eu te pergunto, cara. Essa mídia sensacionalista, o Datena, o Cidade Alerta, o Jornal Nacional, essas lixaiadas todas, eles batem na mesma tecla. Tem que ir lá pegar os marginal, tem que botar as Forças Armadas, o BOP, a Rotan, o caralho a quatro, né? Botar os gambé atrás dos caras lá. Sendo que o problema não tá lá, né? Eles sabem que os verdadeiros criminosos são os de terno e gravata, né? Foram eles que criaram essa situação, né? Quando o Estado ele se ausenta dessas regiões, das periferias, e você coloca uma polícia violenta, repressiva, você vai criar ódio, você vai criar revolta, né? Imagina aquele jovem negro da periferia, né? Que tem sua casa invadida por um porco de farda, por um PM, e ele bate todo mundo lá. Aquele cara vai crescer com ódio dos olhos. E muito provavelmente esse cara vai se filiar à facção, né? Porque o Estado abandonou ele, né? Abandonou todo mundo da periferia, o Estado. Então você tem as facções no lugar do Estado. Infelizmente é assim que funciona no Brasil. A culpa não é minha, né? Nem de quem está assistindo esse vídeo. A culpa é do Estado, né? O Estado corrupto brasileiro, né? Aí você também tem os políticos, que na minha opinião são os verdadeiros criminosos, porque foram eles que criaram toda essa situação. E o que está acontecendo em Manaus, cara, é fichinha. Vocês tinham que ter visto o que foi em 2006, né? O salve geral do PCC. Aquilo ali sim. O PCC parou São Paulo, mano. E você falar que também você tem aqueles policiais corruptos que fazem parte da milícia armada, né? Porque também não fala desses caras, né? Então, quando a mídia hipócrita, nojenta fala que o Manaus, a gente tem que salvar Manaus, tem que mandar as forças armadas, o exército lá pra Manaus, né? O exército da elite branca, da classe média branca, né? Eles estavam falando de mandar a Força Nacional lá pra Manaus. Força Nacional que não serve pra porra nenhuma. Eu já falei qual é o beabá das Forças Armadas. As Forças Armadas, melhor dizer. Eu já falei como funcionam as coisas aqui no Brasil, né? Nunca houve Forças Armadas do Brasil, né? Eles agem que nem tivessem no Brasil colocando interesses da metrópole ou de uma elite branca suja local. É exatamente isso, né? Agora, eu também não vou ser hipócrita, né? Chegar aqui e falar, sabe, bandido bom é bandido morto. Eu não penso assim, cara. Bandido bom é bandido morto. Entendeu? Porque antes do cara se tornar um bandido, né? Ele provavelmente ele era da periferia e ele não teve educação, não teve ensino, não teve nada, né? Então o Estado ele já falhou de início. Então o Estado ele cria essas ocasiões, né? Essas crises sociais, né? Pessoas entrando pro crime, tudo é culpa do Estado, na minha opinião. Porque o Estado se ausentou. Então, no Estado ausente, né? Então, o cara que mora na periferia, que cresceu na periferia, ele olha pro governo, pra política, pra elite, ele só vê nojo, desprezo, humilhação, né? Corrupção, né? Ele já tem raiva da polícia, porque a polícia é violenta lá na periferia. Então, o que ele vai fazer? Já que, infelizmente, o país é corrupto, a sociedade é corrupta, infelizmente eu vou ter que sobreviver. E muitos acabam indo para esse lugar, para esse caminho, né? Eu não aconselho ninguém a ir para esse caminho errado, né? Assim, né? Mas eu também não vou cagar regra. Não vou ficar aqui bancando falso moralismo. Eu sei como funciona o sistema. Eu sei bem como funciona o sistema, né? Infelizmente, muitos jovens vão para esse caminho aí, né? Infelizmente, por falta de opção. E acabam morrendo cedo, né? Quem vai para esse caminho acaba, infelizmente, morrendo cedo. Mas como eu te falei, eu não vou ficar cagando regra, né? Falando o que é certo e o que é errado. A sociedade toda ela é corrompida, ela é corrupta. Eu só não gosto de hipocrisia, tudo meio. Os caras tá de fuzil na mão, tem que prender, sabe? É marginal, é bandido? Tá. Só que o político também é bandido, né? O policial de farda também é bandido, né? Então se for prender, vamos prender todo mundo, né? Vamos prender só aqueles que estão de fuzil porque vieram da periferia, né? Essa falsa guerra às drogas que nunca existiu aqui no Brasil também tem isso, cara, né? É só o pretexto que a polícia usa para entrar na periferia e matar jovem negro. Só isso. Nunca houve. Como eu disse, quem manda na polícia é o político, o carinha de gravata, de terra, e é ele que está por trás do tráfico, né? Como que as armas vão chegar no morro, né? Elas vão aparecer lá do nada. Pum! Não. O político faz chegar lá. Entendeu? Então, cara, o Brasil ele é louco, cara. Ele é louco. Aqui no Brasil, na América Latina, é assim que as coisas funcionam, infelizmente.
E terminando esse vídeo, para esse vídeo não ficar muito longo, né? Esse salvo geral de Manaus só foi mais uma consequência, né, nessa crise social que a gente vive, esse Estado corrupto, né? Que não presta para nada, que não funciona para nada. Não é o Estado forte e soberano, né? O Estado que cria esse tipo de conflito social, né? Aprofunda a desigualdade social. Quando você vive num país que tem tanta desigualdade social, você também tem o racismo também, por debaixo dos panos, né? Mas você criou uma sociedade violenta, um país violento. Então esse salvo geral é essa consequência de algo maior, né? Da crise social do Brasil, só isso. E a mídia não vai falar isso em nenhum lugar. Você nunca vai ver a mídia falando isso, né? A mídia vai falar para aceitar o pau dos manos que vieram lá da quebrada, tá ligado? Mas a mídia também não vai falar que a polícia é corrupta, que o político é corrupto. Que muitas vezes o político que é o verdadeiro inimigo, que está por trás das drogas, né? A mídia não fala isso, porque a mídia é financiada por eles. A gente tem as Farc, né? As Forças Revolucionárias Colombianas, tá? Né? Muita gente aqui no Brasil, desinformada, né? Crucifica as Farc. As Farc é criminoso. Não vejo as Farc como criminoso. Vejo as Farc como sendo uma força legítima revolucionária, né? Herdeiros do sangue hispânico do Simão Bolívar. Se você não sabe quem foi o Simão Bolívar, foi o herói da independência dos países colonizados pela Espanha, né? América Hispânica, o libertador para eles. Ele sim foi o grande herói da independência, Simão Bolívar. Não o cagão, o frouxo do Dom João VI, ou do Dom Pedro I, que comprou a independência do Brasil aos bancos ingleses, né? E as Farc, cara, ela enfrenta, se possível, até as Forças Armadas colombianas, que são igual às Forças Armadas brasileiras, né? São corruptas, eles flertam com o fascismo, eles têm muita admiração pelo fascismo, que é o alto generalato corrupto, né? Serve a elite branca corrupta, né? E o que mais? E são vassalos dos Estados Unidos. Então, contra isso aí, nasceu as Farc, que é uma força revolucionária colombiana, né? Que luta contra eles e tá lá resistindo. Não sei como tá a situação deles, né? Bom, essa foi uma pequena visão rápida sobre esse salvo geral aí de Manaus, né? Eu já falei que eu tinha que falar, expus todas as minhas ideias, né? Essa é a minha opinião, eu penso assim, né? E já é. Falou, valeu. Se inscreva, curta, compartilhe. Falou.